Olá, pessoal. Primeiramente, eu quero saudar vocês com todas as bênçãos de Deus e dizer que você é muito bem-vindo aqui nesse canal, no Agro Brasil Digital. A gente está fazendo história junto e eu espero poder ajudar você, tá bom? Em tempos de tantos problemas geopolíticos e etc, 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 tá? A gente vai falar de um tema tão importante hoje que é independência energética, tá? É a mesma coisa de falar de independência energética nos dias de hoje é como se a gente fosse falar de segurança real, entendeu? Tá? Ou então comida na mesa de um produtor. Então não é economia, é blindagem mesmo, tá? Então prepara sua alma, seu coração e vamos lá. Gente, vocês já sentiram aquela pontada no peito quando o céu escurece, o trovão começa a roncar e você sabe que a sua rede elétrica ela é mais frágil que a promessa de político em ano eleitoral? Pois é, tem produtor que vive rezando, mas não para chover, mas para concessionário de energia não esquecer de mandar luz para a fazenda, pessoal. É sério. Eu conheci um fazendeiro que perdeu uma safra inteira de resfriamento de leite porque o poste caiu e a empresa demorou 3 dias para aparecer. E ele ficava olhando para o gerador a diesel, gastando uma fortuna e pensando, poxa, eu sou dono da minha terra, mas eu sou escravo do fio de luz. Bom, chega de humilhação. A partir de agora, nos tempos de hoje, com o sol que Deus te deu, com o vento que sopra na sua pastagem, com a biomassa que às vezes você joga fora, você pode e deve, deve ser dono do seu próprio linhão, da sua própria energia. E eu vou te entregar um mapa com 3 etapas para você mandar a concessionária passear e blindar a sua produção contra qualquer tipo de apagão. É isso aí. A blindagem, a liberdade na realidade, né? Perdão. A liberdade ela assusta quem está acostumado a viver com corrente, ou seja, nos moldes comuns. Mas eu sei que aqui, pelo menos a maioria das pessoas que acessam esse site, são do time que prefere o risco da autonomia à certeza da dependência. E no Agro Brasil Digital a gente não quer te ver perdendo sono com boleto de luz. Eu quero te ver gerando a sua própria energia, seu próprio lucro. Portanto, se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer e ajudar outras pessoas a ser indicado pelo algoritmo do YouTube. Porque a revolução energética no campo está sendo desenhada aqui. E temos muita coisa para tratar. Esse é só o primeiro vídeo. Tem muitos artigos a respeito, você vai saber. Curta esse vídeo se você acredita que o produtor rural é o verdadeiro motor desse país. Eu sei que é. E comenta aqui embaixo qual a sua maior dor de cabeça com rede elétrica hoje. Vamos expor esse problema junto para todo mundo saber. E ficar independente da rede elétrica, pessoal, não é um bicho de 7 cabeças, mas é uma engenharia sim que exige critério. Então não estou te falando de puxadinho, não. Estou te falando de autossuficiência auditável, coisa séria. Tá? Então eu revirei os artigos que eu tenho aqui. Eu tenho experiência há mais de 11 anos nesse negócio. Tá? Na verdade, mais de 11, não, mais de 14 anos nesse negócio. E também conversei com um grande parceiro, que é a SEG Energy, da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Para mim, uma das maiores e melhores empresas
para tratar principalmente o público rural, tá? Então, olhando tudo isso, eu criei um protocolo de 3 etapas: eficiência, geração distribuída e armazenamento inteligente. E o que você vai ver a partir de agora na infografia do Notebook LM é a anatomia, né, dessa fazenda do futuro. Então, presta atenção que esse é o maior seguro de safra que você pode ter. Acredita nisso. A gente se vê já já. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num roteiro bem prático, pensado para fazendas que buscam a independência energética. Usando material de referência, nós montamos um guia visual, bem direto ao ponto, para detalhar cada etapa nessa jornada rumo à soberania e, claro, à segurança da produção. Bom, vamos direto ao ponto com uma pergunta que é crucial. E olha, isso aqui não é uma questão hipotética, não. É uma avaliação de risco que está no centro de toda essa discussão sobre autonomia. A resposta para essa pergunta, no fundo, define o nível de vulnerabilidade de qualquer operação agrícola hoje em dia. A fonte que a gente analisou usa uma metáfora muito forte aqui, o tal do botão de desligar. Isso é poderoso porque transforma a dependência de energia de um simples problema de infraestrutura para uma questão de controle. Pensa bem, quem tem o dedo nesse botão, seja por uma falha técnica ou por uma decisão política, tem o poder de decidir se a produção continua ou não. Então, vamos detalhar um pouco mais essa vulnerabilidade. Qual é exatamente a ameaça que essa dependência da rede pública representa para o campo? A dependência da rede elétrica cria uma série de riscos bem concretos. A gente viu exemplos recentes ali entre 2023 e 2024 de como os apagões simplesmente paralisaram fazendas inteiras. E isso afeta diretamente sistemas vitais, como a irrigação, que não pode esperar, e as câmaras frias, onde a perda de energia significa perder produtos valiosos, perecíveis. É uma falha que vai puxando a outra, sabe? Um efeito cascata. E essa citação do material original resume tudo, né? Ela coloca a dependência não como uma simples questão de operação, mas como uma fragilidade estratégica. A energia deixa de ser só um insumo e vira um ponto de pressão, uma vulnerabilidade que, no limite, pode ser usada contra a própria produção. Mas, ok, identificar o problema é só o começo. A parte mais importante de toda essa análise é, sem dúvida, o plano de ação. E a fonte nos dá um roteiro bem claro, bem estruturado para reverter essa dependência. O plano todo se baseia em 3 pilares, e a ordem aqui é fundamental. Primeiro, eficiência, para precisar de menos energia. Segundo, geração, para produzir a sua própria energia. E terceiro, armazenamento, para garantir que essa energia esteja disponível o tempo todo, dia e noite. É um fluxo lógico que constrói a independência de uma forma muito inteligente e sustentável. E por que a ordem dos passos é tão importante? Porque começar pela eficiência, ou seja, otimizar o consumo antes de sair construindo um sistema de geração, pode economizar até 40% do investimento total. Faz todo sentido, né? Uma demanda menor significa um sistema mais enxuto e, claro, bem mais barato. E olha, isso não é um projeto para daqui a décadas. A implementação completa, desde aquela auditoria inicial até um sistema off-grid funcionando a todo vapor, é estimada para acontecer num período de 6 a 12 meses. Esse cronograma torna o objetivo da soberania energética uma coisa palpável, alcançável no curto prazo. Vamos detalhar um pouco esse primeiro passo, eficiência. Como dá para ver aqui, o impacto de algumas substituições simples é enorme. Trocar a iluminação antiga por LED pode cortar o consumo em até 80%. O mesmo vale para motores, refrigeração. O ponto crucial é esse. Primeiro a gente corta a gordura energética para depois construir a usina. Então, depois de gerar a própria energia, que é o passo 2, vem o passo 3, armazenar essa energia. E aqui, a escolha da bateria é a peça-chave. A decisão se resume a uma troca. O lítio vai oferecer mais eficiência, uma vida útil mais longa, perfeito para um uso mais pesado. Já as baterias AGM ou GEL têm um custo inicial menor e são super robustas, uma ótima porta de entrada para sistemas off-grid. Certo, depois de implementar tudo isso, quais são os benefícios na prática? A análise foca em 2 vantagens principais: o ganho financeiro e, claro, o ganho estratégico. Falando de dinheiro, o retorno sobre o investimento de um sistema off-grid completo é estimado entre 5 e 7 anos. A partir daí, a energia que é gerada não representa só economia, mas lucro direto, porque elimina uma das maiores despesas operacionais da fazenda.
E esse gráfico aqui visualiza o poder do tempo. A economia com a conta de luz vai se acumulando de um jeito impressionante. Em 20 anos, o valor economizado pode passar de R$ 1 milhão. É um ativo que continua gerando valor décadas depois do investimento ter sido feito. Agora, essa tabela é fascinante. Ela traduz o custo de cada equipamento em um valor que realmente importa para a produção: sacas de soja protegidas. Um banco de baterias não é só um custo, é a garantia de 800 sacas de soja que não serão perdidas por uma falha de energia. Isso transforma o investimento num verdadeiro seguro de produção. O material original usa uma analogia bem poderosa, a estratégia da luz de Gideon. A ideia é simples, mas muito forte. Será a luz que continua acesa quando tudo ao redor se apaga. É sobre resiliência estratégica, sobre garantir que a produção não só sobreviva, mas prospere, não importa o que aconteça nas crises externas. Certo, o plano é claro, os benefícios são enormes. Mas como dar o primeiro passo? Principalmente se o orçamento for uma limitação. A abordagem aqui tem que ser pragmática. A primeira prioridade é sempre fazer uma auditoria para saber exatamente onde atacar. Depois, o foco vai para as cargas críticas, aquela que simplesmente não pode parar de jeito nenhum. A partir daí, duas estratégias funcionam muito bem. Começar com um sistema híbrido, que junta o solar com a rede ou um gerador, e planejar uma expansão modular, ou seja, ir crescendo o sistema aos poucos conforme o capital permite. A análise termina com essa frase marcante. Ela resume a ideia central de que buscar a energia do sol não é só uma decisão técnica ou financeira. É um movimento em direção à autonomia, ao controle e, no fim das contas, à liberdade de produzir sem depender de ninguém. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Essa busca pela independência energética redefine a própria natureza da operação agrícola? Ela deixa de ser só uma unidade de negócio que está sujeita às fragilidades de sistemas externos e se torna uma entidade soberana, dona do seu próprio destino produtivo. Tá vendo aí, pessoal? Como a liberdade energética é um caminho técnico. É possível, extremamente lucrativo. Eu sei que o custo inicial assusta e que dá medo mesmo se arriscar, mas é para isso que eu tô aqui, para ser o seu porto seguro, para tirar todas as tuas dúvidas. Por isso eu deixei o manual, tá? Que é o artigo completo lá no site. Como calcular o seu consumo real, como escolher o melhor tipo de tecnologia para sua região, como atrair até investidor para o seu projeto. E é tudo técnico, gratuito e direto ao ponto. É isso aí. Se você já está no site, se você já está assistindo esse vídeo no site, rola para baixo depois que terminar de assistir o vídeo e você vai ver o artigo completo. Tá? E tá aí embaixo. Agora, se você estiver no YouTube, depois que terminar de você assistir esse vídeo, corre lá para o primeiro link na descrição e clica que ele vai te mandar direto para o artigo no site. E você vai poder ter todas essas informações aí passo a passo. Isso é muito importante. Tá? E lembre-se, tá, de dar uma olhadinha nos artigos bônus que eu costumo colocar no rodapé aí da descrição. Eu sempre faço isso para vocês com muito carinho. Tá? E lembre-se que você faz parte hoje da maior biblioteca do agro do país e eu estou aqui para garantir que ninguém te passe para trás na era digital. O Agro Brasil Digital é um centro de informações e eu estou aqui para garantir a sua liberdade. Então, por isso, até o próximo vídeo, com a sua vida abençoada, com a sua saúde top e com a rede forte e com o lucro garantido no teu bolso. Abração!